Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre apreciação, avaliação de aspectos estéticos, éticos e políticos em textos. Agora, vamos começar a nossa aula fazendo uma pergunta que vai fazer muito sentido no decorrer do nosso estudo. E a pergunta é a seguinte: o que é apreciação? Percebam que a professora colocou aí a imagem de uma xícara de chá, eu tenho aí uma moça ouvindo uma música, mas eu faço a pergunta a você: o que é apreciação? Apreciar uma boa música, apreciar um bom café, um bom filme, uma boa performance de dança, o que é apreciar? E é nesse sentido de descobrir o que é apreciar que nós trataremos sobre essa conceituação. Quer ver? Olha aí comigo. A apreciação é o ato de avaliar uma obra, considerando aspectos éticos, estéticos e políticos. O que é que isso significa dizer? Que apreciar não se limita a gostar, porque gostar é algo que é subjetivo, mas quando nós falamos de apreciação, vai muito além dessa conceituação. Por quê? Olha aí. Porque envolve uma análise crítica, uma interpretação e uma contextualização. É por isso que se diz: o fulano não sabe apreciar uma boa música, o fulano não sabe apreciar um bom filme, um bom livro. Então, é comum que nós observemos todas essas questões na conjuntura textual. Isso significa dizer que, ao fazer a leitura de um texto ou ao produzir um texto, eu tenho que observar esse caráter apreciativo. Por quê? Porque quando eu observo esse caráter apreciativo, eu observo o aspecto ético, quer dizer, os valores humanos, os dilemas aí, o impacto social presente ali na minha obra. Eu observo ali o aspecto estético, o estilo, a linguagem, a forma, a criatividade. E olha que a professora gosta de falar disso. Professor de língua portuguesa gosta de falar disso. Mas eu faço uma ressalva aqui para você. Quando nós falamos dessa apreciação, pessoal, não se limita apenas a textos na língua portuguesa. Então, a gente observa no aspecto interdisciplinar, até. Então, aí eu tenho o aspecto político também, que é uma relação com as ideologias, com os movimentos, com as questões sociais. Então, quando eu vou apreciar um texto, esses aspectos são importantes na sua composição. Então, olha só as formas que eu tenho aí de apreciação crítica. Resenhas, e aí eu tenho as resenhas textuais e audiovisuais. O que é que nós observamos aí com o advento da tecnologia, com as redes sociais, com esse suporte textual diferente? Que está cada vez mais escassa a produção de resenhas escritas, quase não se vê. Temos bons escritores que abordam aí temáticas importantes aí, que eu consigo observar ali um caráter apreciativo daquele texto. Temos. No entanto, o que nós observamos hoje é um movimento mais dessa questão do áudio, do vídeo em si, que estabelece uma ligação mais próxima com quem está do outro lado da tela, com o ouvinte ali, com quem está assistindo, tá? Outra forma aí que eu tenho são vlogs e podcasts literários artísticos. Você achava que existia podcast apenas aí de entretenimento no geral? Não, podcast é um recurso que pode ser utilizado para você aprender, para você descobrir, se conectar aí com a literatura, com o mundo artístico e com o que for necessário. Quanto à questão aí que aparece na tela dos vlogs, é menos comum hoje. Aí eu coloquei aí as playlists comentadas. Eu sou fã dessas playlists comentadas. Por quê? Porque ali você sabe um pouquinho mais, você não precisa necessariamente estar ali de olho na tela, você pode ouvir e ali fazer outros trabalhos ao mesmo tempo, e é uma apreciação muito importante também. A última forma que aparece aí
na tela para vocês, são as fanzines e exines, tá? Que também não é mais tão comum, mas é uma forma de apreciação crítica, portanto, vocês devem saber da existência dela, tá? Agora, eu trouxe um exemplo prático aí. Esse objeto de conhecimento, ele não é tão complexo, tá? Então, você vai ver que é uma aula mais leve, algo mais fluido, algo mais tranquilo, tá? Então, olha os exemplos que eu trouxe aí para vocês. Livro, resenha crítica sobre enredo e estilo, aí eu escolhi para vocês, porque nós estamos falando de textos, mas mesmo assim a professora tem que puxar a sardinha para a literatura, porque vocês sabem que eu sou amante da literatura. Mas se você nunca assistiu uma aula minha, saiba agora, eu sou amante da literatura. E eu escolhi aí essa obra que aparece na tela para vocês, que é A Casa da Madrinha, da Lígia Boljunga. Professora, eu acho que eu conheço essa autora aí. Lá no ensino fundamental, eu fiz ali a Bolsa Amarela. Essa mesma escritora, ela é uma escritora infanto-juvenil, então ela traz ali um caráter estético e linguístico muito importante que vai muito além ali daquele recorte apreciativo para deleite. Poderia dizer assim. Pode ser que lá no passado você tenha feito uma leitura de uma obra infanto-juvenil e resolveu ali algumas questões internas, socioemocionais, psicológicas no geral, se compreendeu. Essa é uma característica específica desse tipo de produção, tá? Então, quando nós falamos dessas resenhas aí, de livros, essas resenhas críticas, elas servem para a gente ter um olhar mais aberto acerca dessas obras, tá? Então, o filme aí, eu tenho uma análise da fotografia, da direção e mensagem, quer dizer, eu gosto do filme só por causa da história, eu não gostei do enredo. Então, quando se faz uma apreciação de uma determinada produção cinematográfica, de um filme no geral, aprecia-se todo o caráter técnico, estético, o processo de produção em si, a trilha sonora, tudo isso é observado. E não de maneira superficial, mas de maneira aprofundada, tá? O próximo que aparece aí é a canção. Então, comentários sobre letra, ritmo e contexto cultural. Eu não sei se você já ouviu falar que algumas músicas, elas trazem ali certos estereótipos, certos preconceitos, conceitos pré-estabelecidos socialmente. Então, quando eu ouço uma música, quando eu vou analisar a letra dessa música, é importante que eu faça essa leitura para além do ritmo em si, mas para a intenção nesse processo de produção, tá certo? Inclusive, eu trouxe uma música na aula de hoje que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes disso, vamos olhar aí a outra forma que eu trouxe para vocês quanto ao teatro e à dança, né? Então, a observação da performance e da proposta estética também é importante nesse aspecto da apreciação. O que isso significa dizer? Significa dizer que quando nós falamos de apreciação de textos no geral, eu não penso apenas no texto escrito, tá, pessoal? Eu penso no texto oralizado, verbalizado. Isso é importante para que eu compreenda um texto não como algo apenas com o uso da palavra escrita, porque esse é um erro muito comum e você não pode cair nele, tá? E aí eu trouxe para vocês um resumão aqui do que seria essa apreciação crítica, que é nada mais que uma fórmula aí. Eu tenho a leitura atenta, mais análise, mais opinião fundamentada. Então, o que isso quer dizer? Quando eu falo aí da leitura atenta, é a identificação do tema, do contexto, né? A escolha da linguagem. Então, quem fala, para quem fala, quando, como, isso é importante. Essa análise, ela tem a ver com observar como a obra produz sentido e por que isso importa hoje, quer dizer, quando eu falo assim, analisa essa obra, por que essa obra é importante no contexto social que nós estamos? Então, isso é interessante, tá? Que você tenha essa visão ampla. E a última aí que aparece para vocês na tela é a opinião fundamentada, quer dizer, eu faço a leitura de uma obra ali, mas eu preciso fundamentar a minha opinião acerca dela. Tá certo, pessoal? Agora,
falando aí nessa questão da apreciação, eu trouxe para vocês uma música que você já deve ter ouvido em algum momento da vida. Vamos lá? Acompanha aí comigo na tela. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda. De muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Perfeito, pessoal. E aí, gostaram dessa música? Normalmente se usa essa música quando nós falamos ali do estudo da arte no geral, mas assim, quando nós falamos de aspectos linguísticos, de aspectos estéticos que se relacionam com a apreciação, nós observamos posicionamento e análises diferentes sobre a mesma temática. E pensando nisso, eu trouxe para vocês aí na tela algumas análises aí, algumas apreciações de sites diferentes. Então aqui eu tenho uma apreciação, em seguida eu tenho uma outra apreciação que tem outra vertente diferente, tá? E eu escolhi uma delas para falar para vocês, que é essa aqui, que é do Cultura Genial, que traz um pouquinho aí da história e significado da música, que foi escrita aí para ser apresentada
em um show aí que reunia em duplas os maiores artistas, não é? Então, foi submetido aí ao crivo da censura e o tema foi reprovado. Como assim, professora? O cálice aí, ele é um cálice diferente, é um cálice de se calar, é uma música que foi produzida aí no momento da ditadura militar. E pensando nisso, eu tenho aí uma análise que aparece na tela para vocês, que mostra aí essa questão dos aspectos, tá? Que vão muito além da interpretação superficial dessa letra. Vamos fazer a leitura aí desse primeiro trecho aí que diz assim. A música começa com a referência de uma passagem bíblica. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Aí em Marcos 14, 36. Lembrando Jesus antes do Calvário. A citação convoca também as ideias de perseguição, sofrimento e traição. Usada como forma de pedir que algo ou alguém permaneça longe de nós, a frase ganha significado ainda mais forte quando reparamos na semelhança de sonoridade entre cálice e cálice, como se suplicasse, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, o sujeito lírico pede o fim da censura, essa mordaça que o silencia. Aqui eu tenho um outro trecho, depois vocês podem voltar aí essa videoaula, tirar o print bonitinho e fazer a pesquisa para ler na íntegra. Esses são os trechos mais importantes, porque quando nós falamos de análise de texto, nós falamos de uma análise completa, que não se limita apenas a fragmentos, mas eu quero mostrar esse caráter linguístico apreciativo para vocês aqui, portanto eu escolhi alguns. A continuação é a seguinte. Mantendo o imaginário religioso, o eu lírico se diz filho da santa, o que neste contexto podemos entender como a prática, a pátria, retratada pelo regime como intocável, inquestionável, quase sagrada. Ainda assim, e numa atitude desafiadora, afirma que preferia ser filho da outra. Então, observa aqui que eu tenho mais um caráter linguístico acerca dessa questão. Quer dizer, quando eu analiso num contexto de produção, no momento em que foi escrita essa música, quem escreveu, qual era o intuito ali. Então, todo esse recorte ele é importante para que eu compreenda as letras das músicas e os textos no geral, numa perspectiva mais ampla, tá certo? Agora que você já tá craque aí, já sabe o que é apreciar, nunca mais vai dizer, eu sou um bom apreciador da música popular brasileira, professora. Eu gosto dessa, eu não gosto dessa, mas para além disso, você vai saber dizer por que não, você vai fazer uma análise. Eu preparei uma questão para você. Olha só aí a minha questão. O que significa a prática da apreciação crítica em textos artísticos e culturais? Letra A. Apenas elogiar o aspecto estético da obra. Letra B. Realizar uma análise subjetiva sem considerar critérios. Letra C. Avaliar aspectos éticos, estéticos e políticos presentes na obra. Produzir obras artísticas semelhantes às analisadas. E letra E, desconsiderar a intenção do autor e focar somente no público. Essa aqui é uma questão fácil, né? Professor, antes de a senhora colocar aí na tela essa resposta, eu já sabia, porque a senhora falou disso durante a aula. Então, quando nós falamos aí desse caráter apreciativo, é justamente isso, como diz aí a alternativa C na tela para vocês. Avaliar aspectos éticos, estéticos e políticos presentes na obra, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que é isso e vamos ao que nós aprendemos. Olha aí, que a apreciação crítica de obras artísticas e culturais vai além da simples opinião pessoal, pois exige a análise de aspectos éticos, estéticos e políticos que revelam seu conteúdo, forma e contexto de produção. Ao considerar valores humanos, escolhas estilísticas e diálogos sociais presentes nas obras, desenvolvemos uma visão mais consciente
e reflexiva, tá certo, pessoal? Então, aqui na tela aparece para vocês as nossas referências, de onde nós tiramos aí alguns trechos. E aí, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha aprendido. E se liga, hein? Nada de apreciar de maneira superficial, até porque isso nem existe. Eu te vejo na próxima aula. Tchau!